Hey, bênção de Jesus, como você tem lidado com as mentiras que o diabo tem te contado? Sabe, essas frustrações, esses pensamentos que trazem desânimo, dúvida, distração. Muitas das vezes a gente não entende a raiz de onde está vindo tudo isso e, na verdade, o centro de tudo é quando você percebe algumas ferramentas do maligno, porque ele é um roteirista falido. E a mesma estratégia que ele aplicou desde lá do Éden, ele continua aplicando nas nossas vidas. E esse devocional é sobre isso. Seja muito bem-vindo ao Morning JC. Se você já é inscrito, bom ter você novamente. Se você ainda não é, meu filho, já dá um like, já se inscreve, ativa o sininho, porque aí você recebe os novos conteúdos. E se você não gostar depois desse vídeo, você dislike, entendeu? Se é que existe esse nome. Mas aí o YouTube já entrega para mais pessoas que também precisam meditar na profundidade dessa palavra, porque sim, nós precisamos estar atentos às ferramentas do inimigo. E se a gente não entender como ele age para que a gente possa combater as diversas estratégias malignas, a gente acaba saindo da posição da liderança do Espírito Santo. Tá um frio aqui, vocês não estão entendendo, mas Deus é graça. Eu acabei de chegar, já vou gravar, porque se eu não gravar agora, o negócio depois só Deus sabe. Gente, desde o princípio, o diabo tenta distorcer a verdade para nos fazer cair no engano. Olha o que está escrito na palavra de Deus em Gênesis 3. Vou ler o versículo 1, mas se você ler todo o capítulo, é maravilhoso. Diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A primeira coisa que o diabo fez como estratégia para tentar convencer Eva do pecado de desobedecer a Deus foi pegar a verdade e distorcer a verdade para conduzir Eva ao engano. E até hoje essa mesma estratégia não mudou. E é por isso que a paternidade da mentira para conduzir ao engano é atribuída ao diabo. Quando nós lemos aqui o versículo de João, vou ler para vocês que está aqui no computador, João 8,44 diz assim: quando o diabo mente, ele está fazendo apenas o que é do seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. O diabo é o inimigo espiritual das nossas vidas e ele trabalha fortemente com a mentira desde o jardim e ele continua hoje trabalhando com a mentira para nos trazer desânimo, frustração, para minar a nossa fé e nos afastar dos planos de Deus. E se a gente não tem a verdade como nosso guia, como nossa base, a gente pode acabar duvidando e caindo no engano. E onde é o principal campo de batalha entre a mentira e a verdade, tentando duelar ali, o inimigo contando mentira e a gente trabalhando com base na verdade que é Cristo Jesus? Tudo começa na batalha da mente. Quantos pensamentos não nos conduzem ao desânimo, à ira, à briga, à intriga, à dissensão? Quantos pensamentos que são estratégias diabólicas para nos conduzir ao erro, a gente não deixa acabar passando nos nossos pensamentos. E agora, o ponto central é que nós não vencemos a mentira simplesmente resistindo a ela. Como todo pensamento, a gente sempre precisa escolher um. Então, a gente vence a mentira substituindo os pensamentos enganosos pela verdade. É igual uma dieta, eu gosto de trazer o exemplo da dieta. A gente não escolhe uma vida saudável apenas evitando comidas gordurosas, o cheeseburger, a salada é saudável, o doce. Pelo contrário, a gente escolhe uma vida saudável decidindo trocar, substituir todas essas coisas ruins, opções ruins, por opções melhores. Então a gente prefere a salada, o franguinho grelhado, a gente prefere opções que são mais saudáveis para a nossa vida. Com os pensamentos, isso não é diferente. A gente precisa substituir pensamentos que a gente já vê ali, setas malignas da mentira, do engano, da distorção da verdade, pela palavra de Deus, pela verdade, pelo que Jesus está nos ensinando. O próprio Jesus nos mostrou essa verdade. Em Mateus 4, quando nós vemos o período de Jesus no deserto e as diversas distorções da verdade que o maligno colocou ali para Jesus, para fazer Jesus errar, para fazer Jesus pecar, Jesus venceu porque ele manejava muito bem a palavra da verdade. Jesus conhecia muito bem a verdade que ele carregava e por isso ele declarou a verdade sobre toda mentira e engano que o diabo queria trazer sobre a vida dele. E nós somos convidados e orientados a fazer a mesma
coisa. E glórias a Deus que nós não estamos sozinhos nessa jornada. O próprio Deus nos deixou, glória a Deus, obrigada Jesus, o Espírito Santo para ser o nosso parceiro nessa jornada. Nós somos morada do Espírito Santo e a própria palavra diz que o Espírito Santo é também chamado de o Espírito da verdade. E ele nos faz lembrar da verdade, ele nos conduz em verdade. E não sou eu quem está dizendo, é a própria palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui. Em João 16:13, porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Irmãos, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, fortalecemos o nosso relacionamento com Deus e estamos ali, apaixonados pela palavra de Deus, nós começamos a fortalecer os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, a nossa identidade na verdade. E aí, não é toda mentira que vai ganhar espaço, não. Nós começamos a entender o que vem de Deus e o que são setas e estratégias diabólicas. Eu quero ler mais um versículo com você para mostrar a importância de nós conhecermos a verdade. A mentira, ela acorrenta, ela aprisiona e ela nos leva à condenação. Mas a verdade liberta. O próprio Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coisa boa é você ser livre e escolher pensamentos que te conduzam à vida e vida em abundância, porque foi para isso que Jesus se sacrificou, foi para isso que Jesus veio, para nos dar salvação, para nos dar perdão, para nos dar vida e vida de verdade. E agora, se você não conhece a verdade, como é que você vai saber que o inimigo está te enganando? Se você não tem compromisso com conhecer a verdade e viver nessa liberdade que é, como é que você vai saber que o inimigo está distorcendo aquilo para te fazer pecar? Então, é importante a gente ter esse relacionamento com o Espírito Santo, esse compromisso com o estudo da Palavra de Deus, para fortalecer os nossos pensamentos na verdade, para que a verdade, a Palavra de Deus, para que as orientações e quem Jesus é, seja sempre o nosso filtro. Amém? E eu lembro uma palavra do pastor Davi, da oração dessa semana, que ele diz assim: irmãos, não importa o que você esteja vivendo, há sempre um trecho na Bíblia que reflete exatamente a sua temporada, com direção, com solução e com a resposta certa para a sua vida. Então sim, deixa o Espírito da verdade te guiar, te trazer orientações para que você vença todo o pensamento diabólico, substituindo isso por pensamentos que a palavra de Deus diz sobre você, sobre a vida, sobre a sua situação.